Boa tarde, turma. Hoje nós iremos falar sobre o livro 2, a unidade 1, os aspectos humanos do continente europeu. Inicialmente falando sobre a formação linguística e étnica da população europeia. O continente europeu ele apresenta uma grande diversidade cultural, que pode ser evidenciada por meio do multilinguismo. O que significa isso? Nem precisa explicar muito, é só que são várias línguas. Isto é, da presença de sistemas linguísticos diferentes, como por exemplo, alemão, francês, inglês, italiano, espanhol, português e entre outros. A maioria das línguas faladas no continente procede do tronco indo-europeu. O que significa tronco indo-europeu? É uma família composta por centenas de línguas e dialetos. Europa, Irã, Índia e etc. E o que são dialetos? É uma língua de uma região específica ou uma variedade linguística. E aqui embaixo tem um esqueminha falando sobre essa classificação desse tipo de língua. O indo-europeu ele vai se dividir em latim, que é o português, espanhol, francês, italiano, romeno e etc. Tem o eslavo, que vai ser russo, esloveno, polonês, lituano e entre outros. O céltico é escocês, galês, irlandês e bretão. Tem ainda o germânico, que vai ser alemão, inglês, islandês, holandês e etc. Tem ainda também o albanês, que é o indo-europeu, e tem o grego antigo, que é composto pelo grego moderno. Bom, existe ainda a língua que não tem ligação com o tronco indo-europeu, que elas são, exemplos dela, são o grufinês, que ele vai ser composto pelo finlandês, húngaro, lapão e estoniano. E também existe o altaico, que vai ser dividido em turco e o basco, que ele não vai estar relacionado a nenhuma outra língua falada. Em relação à composição étnica, o que é composição étnica? É diferentes grupos étnicos que compartilham características como língua, cultura, religião e território. E os principais grupos vão ser também os indo-europeus, mongóis, os bascos e os caucasianos. Um exemplo deles são os latinos, os germânicos, gregos, urálicos, albaneses e também os bálticos. Em relação à estrutura populacional, a população humana mundial ela apresenta várias características que elas vão ser expressas por meio de alguns indicadores demográficos, como densidade demográfica, crescimento vegetativo, taxa de natalidade e taxa de mortalidade, e entre outros. O que é a densidade demográfica? Quando falamos sobre isso, logo lembramos sobre a densidade populacional e que está relacionado entre a questão da população e território. E sempre é expressa em relação está relacionada com a questão dos habitantes por quilômetros quadrados. E o crescimento vegetativo, por sua vez, vai ser a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A taxa de natalidade, o que é? É o número de nascidos vivos dividido pelo número de habitantes de um determinado país. Já a taxa de mortalidade é o número de falecimento dividido pelo número total de habitantes de um determinado local. A densidade demográfica da Europa. A Europa ela vai ter aproximadamente 739 milhões de habitantes. Isso foi feita uma pesquisa em abril de 2016. E ela tem uma densidade demográfica de 73 habitantes por quilômetros quadrados. E tem que ter uma observação importante. Essa observação diz respeito que as maiores concentrações populacionais elas vão ocorrer nos países industrializados. Por quê? Porque são espaços considerados ecúmenos. E o que são esses espaços ecúmenos? São espaços favoráveis à habitação, onde permite a existência e a sobrevivência humana. Já as menores densidades, que é a menor quantidade, são relacionadas às áreas polares.
Por quê? Porque elas são consideradas áreas anecúmenas, ou seja, em áreas que não dá para ter a fixação humana permanente, devido ao frio intenso. Tem uma peculiaridade que é um país chamado Mônaco. Por quê? Porque ele possui a maior densidade demográfica do continente e do mundo. No livro de vocês, na página 340, tem lá um esquema falando sobre as maiores densidades demográficas do mundo, demográficas da Europa por habitante de quilômetros quadrados, só que é do ano de 2015. E esse que eu trago aqui é do ano de 2016. E mesmo assim, Mônaco continua liderando esse ranking de maior densidade demográfica, com 35 milhões de habitantes por quilômetros quadrados. Já em relação ao crescimento vegetativo e à estrutura etária, ele vai estar totalmente relacionado aos processos de industrialização e urbanização da Europa, porque eles vão provocar um alto crescimento vegetativo justamente por causa da oferta de emprego. Lógico, onde se tem industrialização, precisa de mão de obra. E, para isso, o governo ele vai implantar vários programas que vão envolver melhorias nos serviços de infraestrutura, saúde e educação. Isso é um ponto positivo para esses países, porque vai oferecer melhor qualidade de vida para a população. E esses programas eles vão possibilitar melhor qualidade de vida nas cidades, o que diminui as taxas de mortalidade. Porém, as taxas de natalidade elas vão continuar altas. Só que com o passar dos anos, essas taxas de natalidade elas vão diminuir na maioria dos países. E justamente essa diminuição vai ser relacionada à questão da inserção da mulher do mercado de trabalho, da difusão de métodos contraceptivos, dos casamentos tardios e do aumento principalmente dos custos de vida. Em alguns casos, a diminuição foi significativa, como aconteceu no caso da Alemanha no ano de 2010. Havia apenas 8 nascimentos a cada 1.000 habitantes, ou seja, uma taxa muito baixa, porque as mulheres não queriam mais ter tantos filhos como antigamente, devido à sua própria independência financeira, que a mulher quer ocupar o seu espaço, não quer ser dependente, quer trabalhar fora, enfim, são vários fatores que vão influenciar para que a taxa de natalidade ela esteja diminuída. E as taxas de natalidade elas continuaram em declínio graças à melhoria do sistema de saúde e também da questão do saneamento básico. Só que esse crescimento ele continua insuficiente para poder repor a população, porque se as mulheres não procriarem, as pessoas que já existem vão ficar idosas e não vão poder trabalhar, e vai só gerar prejuízo para o governo, assim que eles veem dessa forma, como prejuízo para o governo, porque vai ter que ter aposentadoria, questão de saúde que tem que ser em primeiro lugar. Então tudo isso eles se preocupam para dar melhor assistência de vida para as pessoas que moram nesses países. E também questão da falta de mão de obra, lógico, se tem muitas pessoas idosas, vai faltar pessoas qualificadas e apropriadas para trabalhar, porque um idoso, ele pode até trabalhar, só que ele não vai produzir da mesma forma quanto um jovem ele produz. E a solução desse problema foi o que eles fizeram? Eles incentivaram a imigração, ou seja, eles permitiram que outras pessoas de outros países migrassem para lá justamente para trabalhar. Só que quando chegava lá, as pessoas elas eram maltratadas, eram excluídas e elas acabavam sofrendo violência. E muitas pessoas acabavam tendo a xenofobia. O que significa isso? É a aversão a imigrante e à sua cultura, ou seja, as pessoas tinham ódio de imigrantes, não aceitam porque pensam que vão tomar o seu lugar, tomar o seu espaço, e com isso acaba que tendo, ao invés de solucionar o problema, chamava mais um problema para ser resolvido. Aqui, comparando essas duas pirâmides etárias, que é uma da
da Europa em 2017 e a outra da África. O que nós podemos perceber? Que na África, a base da pirâmide ela vai ser mais larga, o que indica alta taxa de natalidade, e o topo é mais estreito, evidenciando baixa expectativa de vida. Percebemos ainda que a Europa apresenta a maior população de adultos atualmente, mas que no futuro poderá ter problemas com a mão de obra. Então, como sabemos que o continente africano, em algumas partes, ele é muito pobre e acaba fazendo com que não tenha as devidas condições de qualidade de vida para as pessoas, e acabam que as pessoas morrem muito cedo por não ter como se manter, como não ter como se sustentar devido ao grande índice de pobreza. Então, por isso, a explicação dessa pirâmide da África, a base dela ela vai ser mais larga, indicando alta taxa de natalidade. E o que podemos, assim, resumidamente falar? Que a África, a base dela vai ser larga e vai ter uma alta taxa de natalidade, e vai ter um topo estreito, que é uma baixa expectativa de vida, enquanto que a Europa vai ter uma maior população dos adultos, porém vai faltar mão de obra devido ao envelhecimento populacional. Então, essa foi a primeira parte da explicação da unidade 1. Espero que vocês entendam e bons estudos.